galera, tudo bem com vocês? Torneiro Geek de volta. Galera, hoje vocês já devem ter visto na thumb já, eu vou falar sobre o anime Demon Slayer. Posso dizer que virou uma febre mundial aí, esse anime. Aqui no Brasil não está sendo diferente, o pessoal está comentando bastante, falando sobre ele. Então eu acabei, de tanto hype que foi criado, e os criadores que eu costumo seguir falam bastante, então eu acabei pegando firme e assistindo todas as temporadas dele, até o final, o último arco aí, que é o arco do treinamento Hashira. Assisti todos, eu vou dar minhas impressões nesse vídeo, comentar algumas coisas sobre a minha experiência com animes e mangá em geral, e falar alguma coisa sobre os antigos e dar uma explanada geral, porque dia 11 agora saiu um filme no cinema para dar fechamento no arco que foi iniciado nas temporadas anteriores do anime. Beleza, galera? Não perca esse vídeo, bora pro vídeo! Então vamos lá, galera. Bom, eu vou falar o que eu achei e as minhas impressões sobre o anime Demon Slayer, tá? Antes disso, eu vou falar um pouco aqui sobre a minha experiência com animes e mangás. Desde o começo, lá no passado, acho que a minha primeira, eu acho que de muita gente, na verdade, aqui no Brasil, principalmente, a minha primeira experiência com animes foi com Dragon Ball. Eu acho que todo mundo assistiu Dragon Ball, acho que o pessoal da minha idade, até um pouco mais novo, teve essa experiência com Dragon Ball, porque foi um anime, né? Que passou muito na televisão durante muito tempo, então o pessoal, quando você fala anime, você se identifica mais com Dragon Ball, né? Goku, tal, Freeza, os arcos, essas coisas assim que no Dragon Ball tinha e que era praticamente um anime. Eu acho que é um dos animes mais famosos do mundo, pelo menos aqui no Brasil ele pegou uma fama muito grande. E pelo que eu sei, ele é uma fama internacional, então o Dragon Ball virou referência para muitas coisas. Depois veio o Naruto e outros animes aí que teve a fama aqui no Brasil. Aí nos últimos tempos parece que eu acho que eu não sei precisar exatamente, mas pelo que eu percebo aí, o pessoal começou a gostar mais, a se pegar mais em animes aqui no Brasil. Mesmo porque a produção americana não estava suprindo a necessidade do pessoal. Teve uma questão política também, o pessoal começou a politizar muito os desenhos, a própria Marvel, a DC e os outros produtoras começaram a deturpar muitas obras em relação à história e tal, enredo. E aí o pessoal eu percebi que o pessoal antes tinha só os otakus, né, que é o pessoal que é mais fissurado e só assiste anime, só lê mangá, e que é o que o pessoal chama de otakus. Mas aí agora parece que não é só esse pessoal mais acostumado com esse tipo de material, e o pessoal um pessoal mais simples, mas que tem uma cabeça mais assim aberta a várias coisas, também estão dando atenção para esse tipo de obras aí. Haja vista a febre de doramas, né, que as mulheradas adoram os doramas, porque pelo mesmo motivo que elas migraram da novela para o dorama, pelo menos esse é o meu entendimento, porque as novelas não estavam dando mais aquela história, aquele roteiro, aquelas arcos que sempre que tinham nas novelas e que hoje em dia não tem mais, é praticamente um produto político ali, com mensagens, entre aspas, lacradoras, né? Sempre está querendo colocar na cabeça alguma coisa e se você analisar com um pouco, não precisa ser muito especialista para saber que aquilo ali eles estão querendo enfiar uma agenda política na sua cabeça. Então o pessoal acabou migrando para os doramas e depois os K-dramas, e o pessoal da Coreia, ali o pessoal do Oriente, eles não têm essa contaminação ainda, eu acho. Eu acho que não vai ser uma coisa que vai ser tão já, mas pode ser que aconteça. Essa contaminação de política, até o woke,
nas suas obras. Então eu tô vendo vem as histórias legais e tal. E isso acontece também com os animes. Os desenhos, na minha opinião, é que talvez eu não seja por minha idade, eu acho que, na minha opinião, os desenhos estão estão sendo muito manipulados por uma questão tem muito filtro, né? O que eu quero dizer. Os desenhos estão com muito filtro porque e antes não tinha esse tipo de filtro. A molecada, você via Tom e Jerry, um dando paulada na cabeça do outro e tal, pica-pau louco. Quer dizer, tinha outros desenhos, tinha os Simpsons também, que era um desenho mais adulto, mas também não tinha muito filtro. Até os Simpsons hoje o pessoal está segurando assim alguns episódios que você vê que não tem mais aquela espontaneidade que tinha antes. Bom, o resumo de tudo isso, o pessoal foi migrando para os animes e acabou virando uma febre internacional. E também nacional, com certeza. Bom, como eu estava dizendo, a minha experiência de animes só com Dragon Ball e mais um pouquinho mais pra frente, aí veio o Cavaleiro do Zodíaco. O Cavaleiro do Zodíaco também é um anime, é um produto... Porque quando a gente fala anime, galera, o pessoal que é mais leigo e não sabe desses detalhes, o anime, ele é um desenho que provém de um mangá, tá? Vem de uma história em quadrinho, que é o mangá, que seria uma história em quadrinhos japonesas, e aí, baseada nessa história de quadrinhos, eles fazem uma animação. Então o pessoal chama de anime, e a historinha, a história, o quadrinho, seria mangá. No caso, o mangá seria a HQ americana. Tá? Então, baseado nesse mangá, eles fazem um desenho. Então o Dragon Ball é assim, e o Cavaleiro do Zodíaco também, ele tinha um mangá, e esse mangá se foi transformado em animação, que foram os Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco, sem palavras, também foi uma febre nacional aqui, eu acho que até mundial, porque você vê pela venda de bonecos que teve no mundo inteiro desse anime. Então acho que os mais famosos, assim, pelo menos pra gente aqui no Brasil, e tem o Naruto, que aí o Naruto já não já foi uma coisa mais recente do que esses dois, e então o pessoal da faixa dos 30, 35 até curtiu. Acho que até beirando os 40 ali, alguém já, tinha sido influenciado por isso, né? Foi atrás do Naruto. Eu já não fui atrás. Pra mim, o Naruto era meio que eu tinha uma visão de que o Naruto era tipo um Ben 10, assim. Que o Ben 10, vocês não sabem, galera, ele é feito de uma forma como se fosse um anime, né? E também tem uma história por trás ali de quadrinhos do Ben 10 para depois vir. Então ele pode-se dizer também que o Ben 10 era um anime. Mas eu não tive essa experiência com Naruto. Eu não tinha mais cabeça para assistir Naruto, vamos supor assim, até então. Mais pra frente, muito mais pra frente, na verdade, por influência de alguns criadores e tal, eu comecei a dar atenção maior para essa questão dos animes. E eu até fiz um dos primeiros vídeos no meu canal aqui, eu vou colocar o card aqui, se vocês quiserem. Só me desculpa assim a qualidade, porque ali eu tava evoluindo, né? Então, tem um anime que eu adoro, um anime assim, porque ele é muito liga aos... Ele é um anime que chama muito a questão dos videogames dos anos 90. E isso me traz muita nostalgia, porque é a época que eu vivi, né? Que eu era legal. E tanto que... eu tô até fazendo vídeos de domingo de manhã, quem quiser assistir, tá convidado todo domingo de manhã, ou quase todos eles, se eu não tiver compromisso. Eu tô fazendo uma jogatina de nostalgia, quer dizer, eu pego um joguinho que eu jogava no arcade quando eu era moleque eu tô jogando ele do início ao fim. Já joguei vários jogos aí. Aí se vocês quiserem dar o domingo ou quiser dar uma olhada na aba ao vivo do meu canal, vai ter vários jogos aí que eu acho que o pessoal que é dessa época aí dos anos 90 vai se identificar bastante quando vê esses jogos lá que eu estou jogando todo domingo. Todo domingo eu escolho um jogo e vou do começo até o fim no jogo. Alguns jogos eu não consegui dar final, quer dizer, eu não tive tempo para finalizar, ou quando eu cheguei no mestre começou a demorar muito assim para me matar, porque eu já não tenho tanta habilidade quanto eu tinha antes. Bom,
Esse anime é o High Score Girl que eu tava falando, que é um dos primeiros vídeos do canal fiz sobre esse anime, porque eu adoro esse anime, tá? Eu achei ele muito fantástico, o arco dele é fechadinho, ele começa uma história do começo ao fim. Além de falar de videogame, ele tem um romance por trás ali, tipo um trio amoroso. E é muito bonito, tá? A história, geralmente, animes e mangás, eles têm um roteiro, uma história muito interessante. O pessoal torce o nariz quando vê, você fica vendo desenho, mas o próprio Demon Slayer mesmo, que é o que eu quero falar desse canal, nesse vídeo, ele tem uma história muito legal por trás de cada personagem ali, tá? Bom, os personagens, pra quem não sabe, eu vou dar uma explanadinha rápida aqui sobre o Demon Slayer. O Demon Slayer é o quê? Ele se passa numa era japonesa, como se fosse um pouquinho pra lá, um pouquinho assim, acho que o japonês, o Japão anos 20 mais ou menos, ou por aí, sabe? Um pouco antes da influência inglesa, né? Que quando o Japão teve a influência inglesa, eles modernizaram muita coisa lá e tal. Mas um pouco antes disso, acho que se passa mais ou menos nessa época. E aí a ficção, no caso do anime ali, eles tratam tem os Ronis, que são os demônios japoneses. O pessoal fala, quando fala demônio, pessoal, não é o demônio espiritual, o inimigo de Deus e tal. Os demônios japoneses são criaturas mais assim. Os demônios do Japão, eles são criaturas, não criaturas assim, quando você fala Deus, inferno e tal, são criaturas assim, são pessoas corrompidas, sabe? E aí esses se tornam os Ronis, se tornam os demônios, no caso japonês, no caso da cultura japonesa, que não é o mesmo demônio que a gente sabe pelo cristianismo, tá, galera? É uma coisa mais assim da cultura deles lá. São pessoas corrompidas, pessoas que deixaram se corromper pelo mal, certo? Então, a história se passa sobre um rapaz que a família dele foi atacada por um Roni, por um demônio. E esses Ronis também têm uma característica interessante, que eles acabam contaminando. Tem um só que acaba contaminando uma pessoa, e essa pessoa se torna Roni. E a irmãzinha dele acabou sendo contaminada por isso e acabou se tornando Roni. Essa irmãzinha, esse personagem principal se chama Tanjiro, eu vou colocar aqui a imagem dele aqui. E a irmãzinha dele é a Nezuko, que também vou colocar a thumb dele aqui. A história se passa, esses dois personagens são os protagonistas, os que mais a história está em volta deles, tá? Existem outros personagens, mas aí mais para frente aí vai acontecendo várias coisas que vai culminar na entrada de vários outros personagens, tá? Nessa trajetória de o Tanjiro querendo curar a irmã dele, né, tirar essa maldição de ser um Roni da irmã dele, ele acaba encontrando várias pessoas. E aí ele descobre que existe um clã, ou melhor, não descobre não, ele já sabe que existe alguns guerreiros que são os caçadores de Roni, que são pessoas preparadas para matar esses demônios que atormentam a vida das pessoas, tá? Porque os demônios são devoradores de homens e tal. Tem toda uma mitologia atrás desses Ronis da série, tá? Então, nessa jornada de ele buscar a cura da irmã dele, ele acaba encontrando outros caçadores e acaba descobrindo uma história do pai dele também, que o pai dele também era um caçador de demônios e tal, e ele acaba se interessando por isso, e ele acaba querendo ser também um caçador de demônio, mesmo porque ele quer se vingar do demônio que fez isso com a irmã dele. Nessa trajetória ele encontra outros caçadores, e aí ele encontra um par de amigos, né? Dois amigos ali, que ele faz uma amizade com dois também que almejam ser caçadores de Roni. Um deles é o Inosuke, é um rapaz, um garoto assim, na idade mais ou menos do Tanjiro, que ele veste uma uma máscara de javali, assim, ele é meio doidinho e tal. E tem o Zenitsu. O Zenitsu ele é um rapaz que também ele é um loirinho, e ele
também o sonho dele é se tornar um caçador de demônios ou um caçador de Ronin. Tá, galera? Tudo isso tem um mestre, quer dizer, um mestre, um vilão, um vilão primordial, que seria o primeiro demônio, né? Que esse demônio que contamina as outras pessoas para se transformar em demônio, talvez tenha sido ele que tenha atacado a Nezuko, que é a irmã do Tanjiro, e transformado ela em demônio. Então existe um arco de vingança por trás de tudo isso. Aí cada um deles tem uma história motivacional, o que motivou eles a ir atrás desse demônio principal. O nome desse demônio principal é Mozan. Ele é um ser assim, é um vilão, é um ser desprezível e tal, e ele tá ele esse e existe um mestre que esse mestre eu não vou lembrar o nome dele, mas é, ele ele está formando um exército de caçadores para poder eliminar esse Mozan da face da Terra. Como em Cavaleiro Zodíaco, esses, vamos supor assim, fazendo uma comparação, eles são como se fosse assim o Tanjiro e os caçadores do Ronin, eles são tipo os Cavaleiros de Bronze, sabe? Vamos dizer assim, tá? Então eles estão almejando ser maiores, né? Ou se tornar cavaleiros, assim, entendeu? Se tornar caçadores profissionais de Ronin e tal. E existe um nível superior ali, um nível a mais de apenas além de você ser um caçador, que eles chamam de Hashira. São seres como se fossem os cavaleiros de ouro lá, comparando com fazendo um paralelo com o Cavaleiro Zodíaco. E esses Hashiras são pessoas destacadas, são caçadores que evoluíram para esse tipo de coisas. Os demônios temem ele de alguma forma. Os demônios os caçadores dos demônios não temem tanto, apesar de poderem serem mortos por eles, mas os Hashiras são um nível absurdo de caçador, tá? Nesse desenho, nesse anime, existem 9 Hashiras. Eu vou colocar uma imagem aqui que mostra os 9 de uma vez. E aí essa imagem aqui, ele tem o... Vou ter que pôr meu óculos para... Bom, vou colocar essa imagem aqui, galera. Eu vou explicar para vocês porque tá na minha tela aqui e deve estar na tela para vocês aí. Tem esse aqui que é o Tengu Uzui. Esse Hashira, ele no final ali ele acaba não se aposentando, vamos dizer assim. Isso não é um spoiler muito grande para quem quiser assistir, mas é uma coisa assim que acontece no meio. Tem o Sameli Shinazugawa, que é esse segundo aí. Esse Shinazugawa, ele é um Hashira, um lutador meio ignorante, assim, cada um tem um cerne, isso que é legal. Esse Tengan Uzui aqui, o Tengan Uzui, ele é mais assim, soberbo, ele é tudo bonitão, tudo tal. Aí cada um tem um cerne. Esse Saneni Shinagawa aí, ele é mais brucutu, ele é mais bruto, ele é mais estúpido, vamos dizer assim. Aí tem a Mitsuri ela é a Hashira do amor, né? Cada um tem um tipo de poder, assim, vamos dizer assim. Eles têm um tema de ser para ser para ser o que eles são. Então ela é a Hashira do amor, a Mitsuri é a Hashira do amor, então ela é mais engraçadinha, mais legalzinha, tal. Tanto que o pessoal fala muito do decote dela e tal, mas isso aí é coisa de japonesice e aí não tem como discutir, tá? Aí tem o Kyojuro Hangoku, que é o Hangoku, ele é o Hashira do fogo. Você pode ver que ele tem o cabelo mais vermelho e tal, até a capa dele é meio de fogo mesmo. Aí você tem o Muchiro Tokito, esse Hashira ele é mais. Ele é o da névoa, mas ele é meio da paciência e tal. Ele é um cara mais tranquilo. Você vê que todas as vezes que ele aparece, ele tá sempre com aquela cara de paisagem, ele não muda, assim. Ele tem um temperamento bem estável, assim. Esse outro aqui, que é o Gomei Imagina, ele é um Hashira de força, ele é muito forte, ele é da força. E ele tem uma questão espiritual ali, que ele é cego e ele sempre tá rezando, ele sempre tá com essas mãos juntas e tal.
Aí tem o Ryuta Mioka. O Ryuta Mioka, ele é um Hashira, como eu posso dizer, ele é um cara meio que inseguro, assim. Ele tem um pouco de insegurança em relação a ser Hashira, tá? Aí tem o Obamiguro, que ele é um Hashira que tem o poder da cobra, da serpente. Ele usa essa habilidade dele de ser serpente para ser mais esquivo, mais sorrateiro. E tem a Shinobu Koshi, que é essa Hashira, ela usa o poder da borboleta. Mas aí ela meio que voa e tal, umas coisas. Cada uma tem uma característica interessante aqui. Bom, galera, o que eu quis trazer aqui pra vocês, né? Que às vezes a gente tem um preconceito em relação aos animes e não percebe como a história é interessante, como que o roteiro foi bem feito e como as coisas foram acontecendo de uma forma que a gente não se vê muito tempo em desenho, animação ou em outras obras. E às vezes os japoneses eles estão conseguindo ser destaque nisso daqui. Tanto que o filme que vai finalizar são 2 filmes na verdade. Vai ter o primeiro filme agora, que é o primeiro arco do Castelo Infinito, que eles prometem finalizar toda a história que foi contada em 4 temporadas aqui no começo desse anime. Esse filme ele já foi lançado no Japão, tá? E no Japão foi um estouro, tá? Foi um recorde, assim, o pessoal fala que foi recordista de bilheteria lá. Só no Japão parece que foi quase 200 milhões de dólares lá que eles arrecadaram com bilheteria. Em todo mundo o pessoal fala que se no Japão arrecadou isso, quando for distribuído para o mundo inteiro, o pessoal tem muita esperança. Tem alguns boatos que esse anime vai ser indicado ao Oscar de animação, tá? Porque a qualidade de animação, que como eu já disse em outros vídeos, eu não sou muito esse cara de ver de CGI, animação e tal, mas dá pra ver a diferença, tá? Você vê que esse é um anime, uma animação muito bem feita, tá? Com muitos detalhes, eles mesclam o 2D com 3D, fica muito legal, assim. Eu acho que um dos melhores animes assim de qualidade de animação, acho que eu já vi, não tem outro igual, tá, galera? Então eu acho que é um anime que compensa você assistir as temporadas para depois ir assistir esse filme no cinema, que é o fechamento do arco, tá, galera? Tem muita coisa que eu não falei aqui nesse vídeo. Se eu tiver que falar tudo, eu teria que fazer um vídeo de 1 hora ou 2 aqui para falar tudo sobre esse anime. Eu só tô dizendo que eu só trouxe esse vídeo para falar que eu gostei. Eu recomendo para quem tem interesse em começar ou tentar assistir alguma coisa da cultura japonesa, no caso dos animes. Quem quiser começar a assistir algum anime ou que assistiu Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco e nunca mais assistiu mais nada, esse anime aqui tem muita coisa. Acho que ele foi até um pouquinho inspirado desse tipo de obra, tá? Então, se vocês tiver vontade ou tiver tempo, assista alguns episódios, você vai ver que é bem legal. E dia 11 talvez eu vá no cinema e agora na pré-estreia e assista o arco, eu possa trazer para vocês mais alguma coisa sobre Demon Slayer. Beleza, galera? Bom, por hoje é só, muito obrigado. Se você ficou até aqui, não esquece, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Dá essa força pra mim aí. Eu sei que eu não tô postando muitos vídeos sequenciais, mas eu tô tentando fazer o máximo que eu posso aí, dentro das minhas possibilidades aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, faz um comentário, vê o que você achou. Eu sei que muita gente vai criticar o que eu falei aqui, que eu falei muita coisa por cima, talvez eu tenha falado alguma coisa errada ou outra, que o pessoal, eu não sou assim tão fanático em animes assim, tá? Apesar de eu estar começando a gostar muito, tá? E um ou outro eu gosto bastante. Beleza, galera? Muito obrigado, até a próxima, valeu!